Bem-vindos ao Espaço Estudo. Faremos agora mais um vídeo sobre a segurança dos carros eletrificados e das instalações para esses carros. É importante falar que esta imagem e este texto nada tem a ver com a BYD em si, tá? O navio e a grande quantidade de carros aqui expostos estão apenas como uma ilustração de que o mercado de veículos eletrificados tem crescido muito no Brasil e vai crescer mais, porque por enquanto nós temos principalmente o comércio dos veículos novos, dos veículos 0 km. Mas em poucos anos, uma grande quantidade de veículos usados estará sendo colocada no mercado, quando seus proprietários estarão trocando seus veículos. Então, os carros eletrificados deixarão de ser um produto que estará exclusivamente nas mãos da classe média alta, classe alta, e começará a entrar nas residências da classe média. Importante dizer, aqui está se focando na perda de garantia da garantia da montadora do seu veículo e da perda de cobertura de seguro que vai acontecer com o seu carro, seja da BYD, seja GWM, de qualquer outra montadora, tá? Aqui, observe, é uma notícia, tá? Aqui está a data da notícia, aqui está a fonte da notícia, o autor. São sempre informações muito importantes nesse nosso mundo de fake news. Qual é a fonte, qual é a data, onde é que se pode conferir a veracidade dessa informação, se ela não foi editada, se não é um fake, etc. Aqui tenho em destaque a norma brasileira ABNT NBR 17019, a mais importante sobre o carregamento de carros elétricos e que está sendo frequente e continuamente ignorada, tanto pelas construtoras quanto pelos instaladores. Vamos seguir para ver algumas informações importantes. Por que eu digo que você vai comprar o carro e você vai perder a garantia da fábrica e vai perder a cobertura do seguro? É importante lembrar que as relações de consumo são normalmente conflituosas, não um conflito declarado, sempre uma briga, sempre um processo na justiça, mas há uma natureza conflituosa quando se fala tanto de garantia de um produto quanto seguro de vida patrimonial, da residência e do próprio bem móvel, tanto do móvel quanto do imóvel quanto da vida. Estamos falando aqui de 3 seguros, tá? Então o que acontece? De um lado, quem comprou o produto e tem uma garantia ou contratou um seguro, em caso de necessidade, ele quer receber, né, a garantia, o prometido pela garantia ou a cobertura contratada pelo seguro. Por outro lado, o garantidor, né, o montador, o fabricante e o segurador não querem pagar se eles encontrarem uma brecha legal qualquer para responsabilizar o comprador ou o contratador, no caso do seguro, o contratante, no caso do seguro, ele não vai pagar. Por isso que todo contrato tem um monte de cláusulas, exclusões, em caso disso não será pago, em caso daquilo não será pago. E com certeza, se a instalação do carregador do carro elétrico for feita de forma contrária às normas, isso abre uma brecha legal que muito provavelmente fará com que a montadora não honre a cobertura da garantia e que a seguradora não segure, não cubra o sinistro ocorrido. E essa brecha talvez seja, não sei quais são as outras, eu não sou advogado, mas eu vejo como muito provavelmente que o transformador de separação será a brecha legal pela qual as montadoras não vão lhe dar a garantia do veículo, não vão lhe dar a garantia da bateria e a seguradora não vai cobrir um sinistro em caso de incêndio, morte, perder o imóvel, perder o carro, pegar fogo na garagem inteira, não vai. Por quê? Embora não haja uma obrigatoriedade legal de que as normas são de uso obrigatório, né? Que eu acho uma coisa estranha, norma, lei, para mim isso deveria ser obrigatório, né? Decreto, tudo isso deveria ser de execução obrigatória, de cumprimento obrigatório, mas no caso das NBRs não é. E eu não sei exatamente como é que vai rolar, como é que vai acontecer um conflito desses, né? Porque o que acontece? A norma diz o seguinte,
que é necessária uma fonte de separação. Fonte aqui no caso é como se fosse o carregador do seu celular, né? É uma fonte de energia de separação. E vamos lá. O que exige? A fonte do circuito separado significa um circuito para cada carro. E diz aqui que deve haver um transformador de separação conforme a EEC. Essa aqui é uma norma internacional, as nossas normas precisam ser convergentes, elas precisam ser compatíveis com as normas internacionais, já que estamos num mundo globalizado. E a tensão do circuito deve ser igual ou inferior a 500 volts. O que é um transformador de separação? Tá? É um equipamento de segurança. A norma 17019 não só fala sobre como carregar o carro, né, o veículo eletrificado, mas ela é repleta de ideias, de conceitos, de preocupações com a segurança da vida e do patrimônio. E no caso, o transformador de separação, ele evita que aquela enorme quantidade de energia que existe na bateria retorne para a rede. Por quê? A energia da bateria de um carro é tão grande que se ela retornar para o barramento do prédio, ela pode torrar a infraestrutura elétrica do prédio. Então é preciso fazer com que a energia entre na bateria e não saia, não retorne para a estrutura do prédio, porque é muita energia. Bom, vamos entender uma coisa aqui. Você vai ver aqui no primário é a entrada de energia, tá? E o secundário é a saída de energia. Então, esse aqui é um transformador, que não interessa a marca, não interessa o modelo, é apenas um exemplo, porque ele tem 10 kVA. E por que coloquei aqui 10 kVA? 10 kVA é o equivalente a 8 kW, que é o padrão de carregamento de um carro em um condomínio, em uma casa de carga lenta. Tá? Menos do que isso não é aceitável. Menos que 8 kW não é considerado carga lenta, é carga super lenta. Então perceba, no primário ele está recebendo 440 volts e no secundário 220. Então ele está abaixando. Ele é um transformador que está aqui com um fator de conversão de 2 para 1. Vendo? No primário 440, no secundário 220. Mas isso pode ser invertido e ele ser considerado 1 para 2. O transformador de separação, acredite, normalmente ele vai ser 1 para 1. Porque ele não precisa transformar realmente, ele só precisa barrar a corrente alternada. Para evitar, barrar a corrente contínua, para evitar esse retorno de energia da bateria. Tá? Vamos botar aqui retorno de energia. Pois bem, aqui eu tenho as dimensões de um equipamento desses, tá? 40 centímetros, 43, 40 por 40. Olha o peso desse negócio, 75 kW. Ele precisa que o ambiente onde ele está trabalhando esteja a 40 graus. Como todo transformador, ele dissipa energia, ele gasta energia, ele acrescenta uma perda aqui, ó. 525 watts de perda de energia. E ele pode elevar a própria temperatura até 100 graus. Ou seja, é mais um equipamento que vai ter que exigir ventilação para que a temperatura de trabalho dele seja mantida. Observem, isso não é uma coisa barata. Isso é um equipamento em torno de 3 a 4 mil reais. Observe também um detalhe, né? A altitude de instalação, porque quanto mais alto, mais rarefeito é o ar. E se o ar for muito rarefeito, não haverá uma adequada troca de calor entre o transformador e o meio ambiente, ok? Porque esse é um transformador que ele está sendo resfriado a ar, né? A ar natural, no meio ambiente, não é ar resfriado, não é ar congelado, ar comprimido, nada, nenhuma dessas variações. E o que acontece? Veja qual é o preço. Aqui eu até coloquei transformador 1 para 1, que seria mais classicamente um transformador cuja única função é separar a corrente contínua do circuito de corrente alternada do prédio,
dando uma barreira de segurança, diminuindo assim o risco de vida e o risco patrimonial. Tá? Então, esses vídeos que eu tenho feito, que eu tenho trabalhado aqui, tem focado bastante na segurança. Tá? Mas neste momento estou falando também de 2 outros tipos de risco. O risco das coberturas de garantia e seguro, de você perder isso, né? Não é tão grave quanto perder a vida ou perder o seu imóvel, mas também é um grande prejuízo. E até um outro risco, que é a desvalorização do seu imóvel. Porque se chegar um momento em que a norma passe a ser amplamente exigida e cumprida, os imóveis que foram vendidos com promessa de estarem prontos para receber carro eletrificado, porém não tem espaço para colocar um equipamento desses por apartamento, que não tem estrutura para suportar esse peso, cujo cálculo de energia para o veículo não incluiu esta perda, e que não tem uma ventilação, além da ventilação adequada para o carro, a ventilação adequada para o transformador de separação, isso não poderá ser instalado, ou haverá um grande custo. Então, quem pagou por um imóvel achando que ele está eletrificado e recebeu um imóvel subeletrificado, vai descobrir que nas estações de medição, né, nas salas de medição, vamos chamar de sala de medição, porque eu não sei se todas as construtoras chamam do mesmo jeito. Nas salas de medição não há espaço para colocar, além do medidor do relógio de luz, né, um equipamento muito maior, que é o transformador de separação. Mas isso está na norma como obrigatório. Então eu tenho certeza absoluta que quando houver um problema, hoje ninguém está dando atenção. Se você for falar com qualquer engenheiro, eletricista, uma boa parte nem conhece, não sabe do que se trata essa norma aqui, não tem menor noção do que é um transformador de separação, ele vai ter que parar, pesquisar, ouvir aqui ao canal, né? E portanto ele não está instalando. Eu vi diversas instalações feitas em Goiânia, eu visitei diversos imóveis e nenhum deles, inclusive lojas, revendas de veículos que tem carregador, nenhuma delas tem noção, conhecimento do que é um transformador de separação e, portanto, não instalou os transformadores de separação. Aqui essa pesquisa traz alguns, eu não fui muito fundo nesse cálculo, né? Aqui eu já parti para 22 kW, que é o máximo previsto em nas normas internacionais, para carregamento em carga lenta de um veículo. Então, supondo que a pessoa vai instalar um veículo de mais alto padrão, que vai exigir 22 kW de potência de carregamento, como o fator de demanda 0,8, a gente vai encontrar 27,5 kVA. Então vamos arredondar para 30 kVA, que foi o que eu coloquei aqui. Então eu fiz uma pesquisa de quanto seria, qual seria o custo de um transformador de separação 1 para 1 de 30 kVA, que é aquele que atenderia a qualquer veículo que você possa instalar na sua casa ou na garagem do seu apartamento. Então este é o valor, esses são os valores assim encontrados numa pesquisa não muito precisa. Agora vamos falar um pouquinho mais. Como eu já disse, em Goiânia eu nunca vi nem instalado, nem quem saiba do que se trata e nem de quem saiba que é obrigatório. Tá? A quem eu perguntei, ninguém sabe. Isso inclui-se eletricistas, engenheiros civis, engenheiros mecânicos, né, atendimento ao cliente das construtoras, eles ignoram totalmente a existência da NBR 1719, não há espaço e também não há ventilação. Não há espaço, não há energia e não há ventilação. Eu, na verdade, entendo o transformador de separação como desnecessário. Eu já entrei em contato com a ABNT, já questionei esse item da norma. A norma é muito importante, eu não estou negando a norma. Eu sou a favor da eletrificação. Porém, esse item eu acho desnecessário, não vou entrar em detalhes aqui por que eu acho desnecessário. Porém, se está na norma, tem que ser cumprido, porque eu tenho certeza, se houver uma catástrofe de grandes proporções, o perito da Polícia Civil vai buscar, vai encontrar essa norma, né, e vai questionar, vem cá, por que você não instalou o transformador de separação no prédio que pegou fogo e matou dezenas de pessoas? Né? A montadora, quando tiver um problema na bateria por falta de ventilação,
né, ou por uma variação ou um problema qualquer, se houver um retorno de energia para o prédio, né, por uma falha do equipamento, ela vai perguntar, ela vai encontrar a norma e vai questionar: por que você não botou o transformador de separação? Você perdeu a garantia do carro. E se for algo que leve a uma exigência de cobertura de seguro, a seguradora vai achar a norma e pode ter certeza que vai encontrar esse item aqui, ó. Vai encontrar o item 5.1.2.4.3 e vai te questionar se devia estar instalado, por que você não instalou, né? Então tudo isso será visto nos piores momentos da vida. Então é preciso urgentemente, para a segurança das pessoas, do patrimônio, da cobertura de garantia, da cobertura de seguro, que ou se instalem os transformadores de separação, que eu não acho que é a boa solução, em outro momento a gente fala sobre isso, ou que se entre em contato com a ABNT e se faça uma revisão da norma para tirar essa exigência, que realmente eu não acho. Eu acho a norma toda muito importante, mas eu não acho necessário o transformador de separação. Eu já estive em contato, talvez eu participe do grupo de revisão da norma no futuro, mas no momento ela está em vigor. E se houver um problema, ela vai ser colocada sobre a mesa para levar a uma perda de garantia ao seguro. Tenho certeza absoluta, dentro daquela ideia que eu falei, de que as relações de garantia e seguro são naturalmente conflituosas entre quem quer receber e quem não quer pagar. Bom, como sempre, aqui está a nossa bandeira nacional, que eu coloco os cards para outras playlists. Vamos manter o Círculo Virtuoso do YouTube. Você curte, você se inscreve no canal, você mantém notificações ativadas, compartilha para os seus amigos e lembre-se sempre, essa é a nossa bandeira. Ela é sem partido, ela é de todos, desde 19 de novembro de 1889. Muito obrigado e até o próximo vídeo.